Caso você ainda não me conheça, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões, especializada em estudo de alto rendimento e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Gostou? Deixe um like para nos ajudar a produzir mais e mais conteúdos como esse. Comente qual disciplina quer que eu poste aqui. Mas e aí? Como resolver questões com o método QR2 e melhorar sua eficiência? Quando você iniciar a bateria de questões, primeiro leia o enunciado da questão, pause o vídeo e veja se sabe a questão. Se tem 100% de certeza, dê play no vídeo e veja a resposta. Se tem dúvidas, antes de olhar a resposta, tente consultar o Google ou algum material de apoio. Se não tem como fazer essas opções, dê o play e veja a resposta. O motivo dessa orientação é que o cérebro gosta que seja aguçada a sua curiosidade. Quando você pesquisa algo, seu subconsciente entende que aquilo é importante e tende a memorizar, reter em memórias de longo prazo aquela informação. Ao ver a resposta, você terá algumas opções. Se errou, tudo bem, não fique triste, a hora de errar é agora, mas anote a resposta ou sua dúvida. Se acertou e sabia a resposta, ótimo, você está no caminho certo. Passe para a próxima questão. Se acertou, mas teve qualquer dúvida, tá bom de chute, hein? Mas anote a resposta ou sua dúvida. Uma dica de ouro: releia suas anotações ao final dessa aula, refaça essa aula e veja seu resultado. Releia suas anotações sempre que puder, de preferência no dia seguinte ao estudo, 7 dias depois, e sempre que puder para fixar na memória de longo prazo. Essa é a chave para ter um estudo eficiente por questões. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula? Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 12, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência material, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, mas é vedada a venda de objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 13, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Estudante Estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico apenas. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Estudante Estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, parágrafo 2º,
Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não extensivo ao recém-nascido. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 14, parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 15, a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública apenas dentro dos estabelecimentos penais. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, as unidades da Federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 1º, as unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 2º, em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e não gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, desde que tenham recursos financeiros para constituir advogado. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 16, parágrafo 3º, fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 17, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, o ensino de primeiro grau será facultativo, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18, o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral, ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, o ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 1º, o ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 2º, os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Se você quer aprofundar na metodologia de estudo por questões e ter acesso completo a todas as questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o meu curso de elite para a área policial. Ou, se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal não incluirão em seus programas de educação à distância o atendimento aos presos e às presas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 18-A, parágrafo 3º, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 19, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único.
A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 20, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à assistência educacional, em atendimentos às condições locais, é facultado a cada estabelecimento ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos e didáticos, sendo vedados livros recreativos. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21, em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o censo penitenciário deverá apurar, entre outros, o nível de escolaridade dos presos e das presas e a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21-A, o censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. 4. A existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. 5. Outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as incumbências dos serviços de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 4, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Serviço de Assistência Social providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os presos ou internados serão obrigados a participar de atividade religiosa. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, parágrafo 1º, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, a assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que,
Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 26, considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. 2, o liberado condicional durante o período de prova. Diz pra mim como você saiu. Gostou da aula? Então deixa um comentário se houve alguma dúvida. Eu vou te responder. E não esquece de dar aquele like. Até mais!